Podemos começar? Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês no Salmo 47. Gratos a Deus por mais um dia do Senhor. Um dia que Ele nos possibilita e nos propicia para que a gente celebre a Ele, ao seu nome e à sua obra redentiva, redentora na cruz. Salmo 47, fiquem de pé para fazermos a leitura. Salmo 47 diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Meus irmãos, este é um salmo que celebra nitidamente a glória de Deus, a bondade de Deus e firmemente o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala que Deus é capaz de fazer todas essas coisas e por isso é digno de ser louvado, por isso é digno de ser adorado e por isso é digno de ser reconhecido. E é exatamente isso que nós viemos fazer no dia de hoje. O dia do Senhor, o culto ao Senhor, é um dia de nós reconhecermos o poder de Deus e o adorá-lo diante da sua glória. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor. Que os nossos corações e a nossa mente estejam cativos a Ti e a Tua palavra no dia de hoje. Que nós possamos verdadeiramente nos entregar a Ti, Deus, como sacrifício vivo, como diz a Tua palavra. E que nós venhamos reconhecer o favor imerecido do Teu Santo Filho na cruz do Calvário. E que também venhamos reconhecer a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, mediante a santificação e a transformação das nossas mentes. Que o Senhor esteja conosco. Que dia após dia nós venhamos reconhecer o Teu poder e a Tua glória e andarmos em conformidade. Esteja conosco no dia de hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refugir, do lua e prata a reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o. Ó boa terra que nos dá bênçãos infindas, canta já.
glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o. Cantamos, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, todos proclamai também, diga, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua hora vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
seja bom. Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Meus irmãos, vamos orar a nossa irmã Rosângela, que sempre está aqui com a gente nos cultos, né? Ela e o Juliano, o marido, né? Nossos irmãos, a Rosângela e Juliano. A Rosângela nos pede oração pela sobrinha, né? Que sofreu aquele acidente e está bem crítico o estado, né? Então vamos orar por ela, pela família. Amanda, né? Amanda. Senhor Deus eterno, nós te damos graças por esse domingo, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom. E nós intercedemos pela Amanda, pela família da Amanda, para que o Senhor estenda a sua boa mão, a sua misericórdia, a mão de força, de graça, de conforto, de amparo, de misericórdia, de bondade, de benevolência. Que o Senhor tenha misericórdia da Amanda e da sua família. Ó Deus, fortalece a mãe, os familiares da Amanda. Estabelece, Senhor, força nos corações de todos que estão envolvidos cuidando da Amanda. E que o Senhor, que é Deus soberano, coloque a sua boa mão sobre a Amanda e tenha misericórdia dela. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa a Rosângela. Estabelece, Senhor, sobre ela a tua mão, força, graça, que ela seja também um amparo, uma fonte de graça e de força para a família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que alegria ter vocês aqui, que alegria mesmo, que alegria mesmo. Vocês me conhecem, sabem que é verdade, mas eu espero os domingos, assim, ansiosamente para ver vocês, para cultuar com vocês, para cear com vocês, e louvado seja Deus. Hoje eu fui convidado para substituir um amigo, né, na igreja aqui perto, e eu vou ir para lá para pregar a palavra também. Mas aqui o William, né, meu irmão William, vai ficar com a palavra, e ele preparou um sermão. Vem cá, William, né? Preparou um sermão com todo carinho, com todo capricho, com todo amor, né? Eu gosto muito de ouvir o William pregar e me edifico muito. E hoje eu sei que aqui todo mundo é irmão, né? É amigo, todo mundo se ama, né? Então o Jean, que tem pregado, não vai ficar chateado, mas o William é o meu melhor pregador. Passou a responsabilidade. Passou a responsabilidade, né? O Jean e o William têm pregado aqui, dois irmãos que me edificam muito. Hoje a Cami ainda me disse, né? Pai, tu tem que ir lá mesmo, porque isso é meio que faz. Quando eu estava viajando, o Jean é teu amigo e pregou, né? E pregou muito bem, por sinal, ficou muito edificado. Eu ouvi lá na viagem a pregação do Jean. Então que Deus te abençoe, William. Que a bênção de Deus seja contigo, que Deus abençoe os ouvintes. Amém. E pode ter certeza, meus irmãos, que os nossos pregadores fazem tudo com muito carinho, com muito capricho, e eles ficam a semana toda, né, empenhados naquilo, dedicados naquilo. Senhor Deus eterno, eu te peço tua bênção para o William, que vai pregar hoje. Que a tua graça, que a tua bênção seja sobre ele. Unge, Senhor, com o teu Espírito Santo, o William, para que ele traga a palavra de forma ungida e graciosa para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, para quem quer ir depois ali, né? Perto do Tumeleiro, atrás do Tumeleiro ali a igreja, e começa às 11, tá bom? Deus abençoe vocês. William, é contigo. Bom dia a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui no púlpito da capela, dando continuidade, né, à série que a gente tinha parado lá atrás do Sermão do Monte. A gente terminou capítulo 5 e 6, só para recordar, né? Hoje a gente vai entrar no capítulo 7, né? Durante a série teve pregações minha, do Jean, do Rogério e também do Natan, né? E hoje a gente vai ver o capítulo 7. Então vocês podem abrir no início do capítulo 7, Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6.
diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, e nem lançais aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos a dilacerem. Senhor Deus, obrigado por mais um domingo, por estarmos aqui na capela, cultuando a Ti, servindo a Ti, de todo o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a igreja por meio dessa pregação de hoje e que possamos sair edificados daqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, por favor. Então, só para recapitular tudo aquilo que a gente viu a respeito do Sermão do Monte, sei que alguns aqui não estiveram presentes em algumas pregações, né? E é muito importante saber o contexto que se passa, né? Primeiro a gente viu as bem-aventuranças, toda essa questão que a gente trouxe do capítulo 5, e por último a gente estava no capítulo 6, que dizia como o crente deve viver nesse mundo, qual é o comportamento do crente nesse mundo. A gente viu que na primeira parte do capítulo 6, a gente viu como Jesus descreve o nosso culto particular, nossa espiritualidade particular, em secreto, né? Ali do versículo 1 ao 18, todo o capítulo 6. Então, é bem importante a gente fazer essa leitura, entender todo o contexto que se passa o Sermão do Monte. Capítulo 6, então, fala da nossa espiritualidade para com os outros no mundo, né? Em secreto e depois em público, do versículo 19 ao 34. Então, ao longo de todo o tempo a gente trouxe essas mensagens referindo a isso. Hoje muda um pouco o contexto, tá? O capítulo hoje é o 7, que não segue essa ordem sequencial. A gente viu lá que era como a gente deveria se comportar em secreto, depois em público. Tinha toda uma ordem cronológica que Jesus estava falando. Aqui não, aqui Jesus vai falar sobre o relacionamento do cristão com seus irmãos e com seu pai, ao longo do capítulo 7. Daí primeiro ele vai falar com os seus irmãos e depois vai falar com o seu pai. E às vezes parece não seguir uma ordem cronológica, mas sim, tem sentido sim, e a gente vai mostrar um pouquinho hoje, e também depois a continuidade, o Jean também do capítulo 7, do versículo 7 ao 12, né? Ele também vai trazer um pouquinho disso, tá? Então a gente vê que aqui tem dois pontos importantes. A parte que ele fala para não julgar, né? Para como a gente deve se comportar não julgando, e a parte de como a gente se deve comportar diante dos cães e dos porcos, para não dar pérolas a eles. Então, dois extremos: como julgar, como proceder e servir a esses irmãos, e como não agir com esses irmãos, outros tipos de irmãos, né? Então, a gente vai ver isso hoje, tá? Então, aqui mostra que a vida em comunidade cristã não é perfeita, por isso temos que seguir essas recomendações do capítulo 7, tanto para com Deus, como também para com os nossos irmãos. Então, a gente sabe que nossa vida em comunidade cristã aqui não é perfeita, não é mil maravilhas. Ao longo da história da igreja nunca foi também nenhuma maravilha, mas sim, a gente deve seguir aperfeiçoando, deve seguir entendendo como seguir o melhor caminho para lidar com os irmãos e entre nós, né, para viver bem em comunhão. Então, é mais ou menos isso que Jesus quis passar nesse Sermão do Monte. A minha primeira proposição é referente ao versículo 1 e 2. O cristão não deve exercer o papel de juiz arbitrário, condenando os demais irmãos indevidamente. Aqui a gente vai meditar sobre os dois primeiros versículos. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, aqui a gente vê essa questão de como vocês vão julgar as pessoas, também serão julgados. É basicamente aquela questão que os judeus traziam na época da lei do talião, olho por olho, dente por dente, que a gente viu muito no capítulo 6.
Eles tinham essa questão de agir medindo as pessoas, meio que até coagindo segundo a lei que existia de Deus no Antigo Testamento. Eles seguiam essa lei. Então aqui também Jesus explica como a gente deve agir, visando também os judeus daquela época. Eles agiam assim, eles agiam nessa medida, olho por olho, dente por dente. Eu vou te julgar do meu modo, porque é assim que eu vejo o mundo. Mas na verdade aqui Jesus está dizendo que o mesmo modo que eles julgam, eles também serão julgados. Mas não serão julgados por quem? Por Deus, pelo justo juiz. Então aqui Jesus deixa claro para ele, com a medida que vocês estão medindo, vocês também serão medidos. E o primeiro ponto que eu quero passar aqui para vocês é que a gente deve julgar ou não deve julgar? Qual é essa questão? Sempre teve essa questão dentro da igreja, né? A gente viveu, muitos aqui foram de igrejas pentecostais, outros já de tradicionais, mas a gente viu isso dentro da igreja, não julgar, não devemos julgar. E tinha meio que uma certa proteção até para, principalmente, pastores, para pessoas importantes da igreja, que a gente não deveria falar, não deveria julgar. E sempre esse texto era utilizado para enfatizar isso, né? Para deixar em evidência, não, você não deve julgar o ungido do Senhor, não deve falar de ninguém, principalmente daqueles que exercem liderança, daqueles que são chamados pelo Senhor. Não, pelo contrário, a gente deve falar assim e a gente vai ver um modo correto de agir com esses julgamentos, tá? Primeira coisa, a gente deve desmistificar, até quem enfatizava isso, um escritor famoso, Tolstói, ele dizia que Jesus aqui nesse texto ele proíbe qualquer instituição jurídica, qualquer tribunal, que ninguém deve julgar ninguém, somente Deus, que aqui Jesus está dizendo que não deve existir tribunais, não deve existir alguém que possa julgar, porque ninguém tem esse senso de justiça. Só que o contexto que a gente viu aqui ao longo do Sermão do Monte, de todo o Evangelho, não aduz nada disso, né? Até porque no contexto a gente vai ver que a gente tem essa responsabilidade com os outros. E Jesus mesmo, diversas vezes, chama os fariseus de hipócritas, fala para eles nós não agirmos com a hipocrisia dos fariseus. Então a gente vê aqui que Jesus mesmo nos molda a julgar certos comportamentos, né? E a maneira certa é ter discernimento de certos comportamentos. E julgando com a reta justiça, a gente vai ver que aqueles comportamentos não são adequados. Então a gente vê que essa questão do Tolstói não passa, que tem que ter sim um julgamento, porque o mundo requer isso, né? Também não podemos entender como uma ordem para não exercermos qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de senso do que é o bem, o que é o mal, o que é o bem, o que é o mal, o que é pecado, o que não é. Todo esse tipo de coisa, se a gente não chegar no que é verdade, o que é mentira, se a gente relativizar isso, a gente vai cair num abismo profundo, né? Então, e hoje em dia é bem na moda falar isso, né? Não pode falar dele, se ele é feliz assim, ele pode viver assim. Não precisa de ajuda, ele é feliz assim. Esse discurso pós-moderno, né? Da relativização do que é certo, o que é errado. Ele prega esse discurso de não julgar, não exercer juízo sobre nada, não deve ter responsabilidade por nada, porque a vida dele é dele, ele é livre para viver conforme ele quer. Então vocês podem ver isso nesse discurso pós-moderno, seja em âmbito político, âmbito social, na nossa vida diária, né? A gente vê isso, né? Quantas vezes vocês na internet viram algo, não pode falar algo errado, e na hora de alguém comentou e outro dizia, não, mas você não pode falar dele, porque ele age assim, do jeito que ele quer, e é bem assim. Então esse discurso pós-moderno também, a gente não vê amparo aqui. Aqui Jesus não está falando disso, cada um deve fazer o que quer, porque na verdade a gente deve distinguir sim o que é o bem, o que é o mal, o que é verdade, o que não é. Mas tem que ter uma preparação para isso, tem que ter todo um cuidado sobre isso. O cuidado é a palavra exata. Então aqui a gente vai ver também que esse discurso pós-moderno não está aqui diante do sermão de Jesus, tá?
Os ensinamentos anteriores apontam para exercer a justiça que exceda a dos fariseus. Era também reconhecer os fariseus como hipócritas. Então, para isso, como eu falei, era preciso ter discernimento, saber o que a gente está falando, saber que eles são hipócritas e como a gente vai saber disso. Então, o que Jesus estava querendo dizer aqui com o não julgueis? É a pergunta que a gente sempre traz. O que Jesus estava querendo dizer aqui em não julgar, porque tu vai ser julgado com a mesma medida? É uma coisa que nos deixa pensativo. Enfim, quando eu era de outras igrejas e ouvia esse sermão, ouvia essa parte, principalmente do Sermão do Monte, sempre ficava pensando, mas como eu não posso julgar? Nós somos seres humanos, somos seres que julgam muito, muito, muito. A gente vê alguém fazendo alguma coisa que no nosso ver é errada, a gente já olha atravessado. Meu Deus! No trânsito, é só pegar o carro, na primeira esquina que tu vai, tu já julgam 5, porque tu vê atitudes erradas, ou na tua visão são erradas, e tu já fica bravo. Enfim, nós somos seres julgadores. Isso está na nossa natureza. Então, como a gente deve seguir esse conselho de Jesus? Então, a gente vai ver hoje como seguir isso, né? E não ser um juiz arbitrário, algo que Jesus não nos chamou para ser. Uma frase de John Stott que nos faz compreender bem esse contexto é: o discípulo de Jesus é um crítico, no sentido de usar o poder do discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. Porque é diferente em tu ser um crítico na questão do comportamento errado, julgando com a reta justiça de Deus, e diferente de tu ser um crítico por criticar, de censura, de oprimi-lo, de condenar a pessoa. Ao condenar, a gente perde toda a razão, né? Então, a censura não significa avaliar as pessoas com discernimento, mas condená-las severamente. E muitas vezes o nosso olhar para a pessoa não é um olhar de amparo, como aqui no texto a gente vai ver que deve ser. Não é um olhar de ajuda, realmente de empatia, que é a palavra que hoje está na moda na internet, nas empresas, em tudo que é lugar, né? Empatia. Quando a gente olha para a pessoa e julga, a maioria das vezes a gente não está com esse olhar de empatia. Isso a gente tem que admitir. Mas aqui Jesus está pedindo para a gente olhar com esse olhar. Tentar ajudar, mas para ajudar precisa também a gente estar com disposição para isso e também ciente de quem nós somos, ciente de quem eu sou, das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, e vocês também devem fazer essa autoanálise ao criticar, né? E muita gente critica, condena, faz o julgamento visando condenar mesmo, visando reprovar aquilo, e isso que Jesus está dizendo para a gente não fazer, que era uma prática dos judeus, dos fariseus daquela época, né? Então é muito importante a gente perceber isso. Então, o papel da condenação é executado pelo juiz, pelo justo juiz, por Deus e não por nós. Então, eles que vão condenar. A gente não tem que fazer esse critério, a gente tem que, claro, advertir, ter esse discernimento para agir com as pessoas, mas também saber que não podemos condená-las. Então, quando julgarmos aos outros, somos julgados com muito mais severidade. Isso que o versículo 2 fala. Ele fala que quando a gente julga a pessoa, a gente está agindo com o próprio julgamento sobre nós. Vamos ler aqui, ó. Pois com o critério que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Isso não é só uma lei diante de Deus, diante do povo também. Com a medida que a gente julga os outros vão nos julgar também. E é isso que acontecia naquela época, e essa palavra é eterna, serve para nós seres humanos sempre. Então, outra frase importante que eu separei aqui é: se gostarmos de ocupar a cátedra, não devemos ficar surpresos ao nos encontrar no banco dos réus. Frase de John Stott também. Então, a ordem de não julgar não é uma exigência para ficarmos cegos, mas uma exortação para sermos generosos. É isso que a gente vai ver do versículo 3 ao 5. Aqui a gente não deve só julgar por julgar, mas é uma exortação para a gente ser mais generoso com os outros, ao julgar, ao avaliar, ao estar ali disponível para dar algum conselho para certas pessoas, né? Então, essa advertência não é
uma advertência para parar de exercer qualquer tipo de senso crítico, mas sim uma advertência para a gente pensar por que estamos exercendo esse senso crítico. Será que é com empatia? Será que é com preocupação diante da pessoa que está sendo julgada? Será que a gente está exercendo esse senso generoso que Jesus queria passar aqui? Então, 1.1 desses primeiro e segundo versículo é referente a isso, tá? E a aplicação que eu trago hoje, referente a esses dois versículos, é: você deve agir com misericórdia e renunciar à ambição presunçosa de ser Deus, de se colocar na posição de juiz. A primeira coisa que a gente deve fazer é renunciar a essa posição de juiz, porque depois a gente vai aprender como lidar com as pessoas, como criticar, como se posicionar, mas pensando nessa generosidade que Jesus quer passar aqui diante das pessoas. Então esse papel de juiz a gente deve extinguir ele na nossa vida. Não deve exercer esse papel de juiz. Então é muito importante que a gente compreenda isso, porque o seguinte do texto vai nos mostrar como a gente deve agir diante desses fatos, né? Diante dessas pessoas. Então a gente não deve se posicionar como um papel de juiz, porque a gente sabe que existe um juiz. Esse juiz é justo, esse juiz é reto e julga muito melhor que nós. Cabe o julgamento, cabe a condenação somente para esse juiz, não para nós. Então como a gente vai julgar? Como a gente vai exercer isso? A gente vai ver agora. A segunda proposição é referente aos 13 outros versículos. E ela diz assim: o cristão não deve ser hipócrita. Primeiro tem que resolver o problema dos seus olhos para depois auxiliar o seu irmão. Primeiro, resolver o problema dos nossos olhos para depois podermos auxiliar os nossos irmãos. E é isso que a gente deve fazer. O versículo 3 ao 5 diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, no capítulo 6, Jesus denuncia a nossa hipocrisia com Deus, né? Lembra que a gente falou da piedade, de orar na frente dos outros, de mostrar uma espiritualidade só para se mostrar para os outros, como eu sou espiritual, como eu entendo, enfim. Jesus denuncia isso no capítulo 6. Agora, essa denúncia é sobre a nossa hipocrisia com os outros, não com Deus, não com a nossa piedade, com o nosso zelo para as coisas sagradas. Aqui Jesus está denunciando a nossa hipocrisia com os outros. E por que isso? Ele usa essa parábola mostrando que às vezes a gente quer ajudar o outro que está com um cisco no olho, um pequeno cisco no olho, mas a gente está com uma trave no nosso olho, está com um pedaço de madeira gigante na frente do nosso, querendo ajudar o outro. Não é assim. Jesus usa essa parábola, trazendo essa figura bem clara para nós, porque é isso que a gente faz. E é bem comum isso, não só comigo, mas acho que com todos vocês. Então aqui Jesus está denunciando a nossa hipocrisia com o próximo. Já denunciou a nossa hipocrisia para com ele, no nosso método de espiritualidade, agora com o próximo, tá? E então, aqui encontramos mais um ponto para não agirmos como juízes. A gente sabe da nossa natureza. Todo cristão, espero eu, pelo menos os nossos irmãos aqui, eu sei que sabem, né? Que a nossa natureza é pecaminosa, é caída. Quantas vezes a gente já pregou isso nesse púlpito? As nossas declarações de fé, nossos credos, tudo isso declara que a gente sabe disso, que a nossa natureza é pecaminosa, que somos caídos por causa do pecado e que precisamos da redenção de Deus. Precisamos do auxílio divino para viver. Precisamos do auxílio de Deus para sermos santos, para andarmos no seu caminho, porque temos essa natureza pecaminosa. E quem tem ciência disso, eu acho que ao julgar alguém, ao criticar alguém, deve ainda mais ter esse zelo. Pensar, será que eu também não sou fraco em alguma coisa? Será que eu também não tenho algum problema nessa área dessa pessoa? Então, a principal ponto aqui, ao exercer isso, é a nossa natureza pecaminosa. A gente sabe da nossa natureza. Então, por isso, a gente deve pensar duas vezes antes de
exercer qualquer tipo de condenação, de julgamento condenatório, tá? A parábola demonstra algumas das nossas ações ao longo da vida. Quantas vezes a gente tenta tirar um cisco do olho de alguém, nessa figura de Jesus, né? De ajudar o outro, ou então, aparentemente, ajudar o outro, né? Demonstrando uma boa ação. Na verdade, a gente às vezes quer até alfinetar o outro e vai lá demonstrando ajuda, mas na verdade a gente também está com uma trave gigante, está com a nossa visão toda bloqueada. E a gente chega diante da pessoa e quer ajudar ela, mas a gente também precisa de ajuda, a gente também está com um problema. E é isso que Jesus está dizendo: antes de você ir até a pessoa, antes de você exercer qualquer senso de juízo, antes de você exercer qualquer tipo de julgamento na pessoa, olha para ti, vê se tu também não está sofrendo com isso. E é isso aqui que todos os estudiosos desse texto dizem: antes de chegar na pessoa, se autoanalise. Olha para teus pecados, olha para dentro de ti, olha para o teu coração. Então é um ponto muito importante a cuidar, tá? A gente tem uma tendência fatal de exagerar na falta dos outros e diminuir a gravidade das nossas falhas. A gente exagera nas falhas dos outros e quando é a nossa, pode ser semelhante a deles, a gente, mas foi uma vez, mas sempre tem uma justificativa para nós, mas para os outros não, eles não podem errar. E um exemplo bobo que eu trouxe aqui, sempre vinha um e-mail errado de um cliente e o cliente sempre mandava desconfigurado, ou sem o anexo, ou com alguma coisa que me incomodava. E era sempre o mesmo. Eu sempre criticava esse cara. Não, é muito burro, como pode? E teve um dia eu fui fazer um e-mail muito importante de um caso que era uma conclusão de fechamento de mês. E o que eu fiz? Mandei desformatado e sem o anexo. E logo já me veio na cabeça: meu Deus, eu falava daquele cara sempre e hoje eu fiz igual ele. Eu mandei a mesma coisa. Então, a falha que eu tanto criticava, eu também fiz. Por um descuido. Por quê? Porque a gente é falho. A gente não é 100% perfeito, está sempre ligado, sempre atento, seja no trabalho, seja em qualquer fazer da nossa vida. Seja na vida com a nossa esposa, seja na nossa vida com nossos filhos, seja com amigos. Enfim, qualquer área da nossa vida a gente não é 100% perfeito. A gente é suscetível a falhas e a gente vai falhar uma hora. Só que com as nossas falhas a gente passa pano, né? É outra palavra que está na moda. A gente passa o pano nas nossas falhas. Porque as nossas falhas nunca são tão prejudiciais para nós como a dos outros. As dos outros, meu Deus, se eles falharem conosco, né? Mas se a gente falha com alguém, mas foi uma vez, eu errei, tá bom, pede desculpa e deu. Mas não é bem assim. A gente tem que também nos auto-enxergar, né? E ver que a gente também é suscetível a esse tipo de falha. E Jesus está dizendo aqui: olha para ti primeiro, antes de querer olhar para o outro. Então, ajudar sem estar preparado é uma das piores coisas que pode ocorrer também. E às vezes a gente quer ajudar sem estar preparado. Outro ponto é tentar enxergar esse erro dos outros sem ver o nosso próprio erro, como eu falei também. E algumas vezes vemos os nossos erros, né, nos outros e por isso julgamos os outros. E nesse caso, geralmente, né, acontece porque a gente quer experimentar a justiça própria sem a dor do arrependimento. A gente vê os nossos erros nos outros e julgamos nossos erros lá nos outros, porque a gente não quer enxergar as nossas próprias falhas. A gente não quer se arrepender das nossas próprias dores, das nossas próprias falhas. Por isso que a gente vai enxergar o erro dos outros, né? Isso acontece muito, tá? A gente vê os outros errando uma vez e criticar os outros, mas é o mesmo erro do nosso. A gente só critica por certa autopiedade, por certa experiência de justiça. Vou criticar mesmo. Aquele cara é assim, ele é um beberrão. Como ele pode beber tanto? Como ele pode viver assim uma vida despercebida, livre, despreocupada, de festas, noites? Quando na verdade aquele sentimento ali que tu está vendo aquela pessoa, na verdade é tu que está alimentando aquele sentimento, tu que poderia querer estar ali de repente.
Isso ocorre muito. Ocorre muito em igrejas hipócritas, igrejas que não permitem nada, que desvirtuam a própria palavra de Deus. Nas vestimentas, vê uma mulher se vestindo até, sei lá, modo moderno, critica a mulher por estar vestida assim, mas na verdade você queria estar vestido assim. Mesma coisa a questão da bebida, como eu falei, critica alguém que bebe até moderadamente, mas na verdade é você que queria estar bebendo. Às vezes a gente é hipócrita nesse ponto, de ver um erro nos outros, mas na verdade tu querer, é o erro teu, tu está querendo aquilo ali, está desejando aquilo ali. E só de desejar, a gente o quê? Peca também. Então, às vezes a gente vê alguém com uma vida promíscua e critica a pessoa, mas na verdade, quem sabe, lá dentro do nosso ser a gente não tem um desejo, um pequeno desejo daquilo. Somos seres pecadores e somos seres que não exercemos misericórdia com os outros. E muitas vezes, esse olhar condenatório que exercemos, na verdade, demonstra muito do nosso coração. Eu mesmo já vivi isso. Uma época eu fui 100% talibã, eu não fazia nada. Uma vez, vou contar isso, a gente gostava sempre muito de uma banda que se chama For Fun, não sei se vocês conhecem. E a gente era numa igreja que, né, não podia ir nas coisas do mundo. E a gente sempre foi fã desde adolescente. E é uma banda que não diz nada, né? Não tem bagacerice nas músicas, não diz nada assim, nada perto de um funk, de uma coisa de, sabe, como é hoje. É uma banda bem light, assim. E, na verdade, ela queria muito ir no show. E a gente estava namorando, e era o último show de despedida deles. Eu disse, não, imagina se eu vou na coisa do mundo, imagina se eu vou lá, estar naquele ambiente. E era um show, um auditório, assim, não era nada festa. E eu condenei muito aquilo. E aquilo realmente gerou uma crise. Isso aqui era uma besteira, sabe? É que, na verdade, eu não queria estar lá por, de repente, lembrar de alguma fraqueza minha. Pode ser. Então, às vezes, nossa crítica, nosso julgamento demonstra muito daquilo que a gente ainda precisa aprimorar dentro de nós. E, às vezes, a gente exerce esse juízo por ter essa falha dentro de nós. Porque, na verdade, nós desejamos aquilo. E nós estamos pecando ao desejar aquilo, né? E é bem comum isso, principalmente no início da nossa vida com Deus. A gente é meio... Não, agora tudo não pode. Mas, na verdade, também a gente tem que ter discernimento do que pode, o que não pode, aonde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, o que a gente pode fazer, o que a gente pode consumir. Então, tudo isso a gente deve circular pela palavra de Deus, não por opiniões, não por regras, não por afins, tá? E isso é uma coisa que a gente deve perceber também, tá? Então, a hipocrisia tem aparência de bondade, ajudar a tirar o cisco do olho de alguém. Eu anotei isso aqui. A hipocrisia às vezes tem um aspecto de bondade. A pessoa até aparentemente quer te ajudar, mas no fundo, na verdade, ela quer só, né, te ver mal. Ela quer saber da tua fraqueza, né? Eu anotei outro exemplo também, que a Lídia me conta muito do trabalho dela, enfim, todos os dias. E ela trabalhou em diversas clínicas e certa vez ela estava insatisfeita com o local e uma amiga dela perguntou porque ela estava chateada e ela contou para essa amiga dela o motivo. E o que a amiga dela fez? Levou aos superiores o motivo. Ou seja, ela usou uma falsa hipocrisia ali no sentido de se preocupar com o sentimento dela, mas na verdade ela queria estar levando isso adiante, né? E muitas vezes a gente é assim. A gente não se preocupa com o que está acontecendo com o outro, da satisfação do outro, do problema do outro. Na verdade, a gente vai ali para julgar, mas poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, dar pitacos, mas na verdade a gente não está interessado nisso. A gente está interessado em saber da fraqueza deles para poder exercer algum tipo de juízo, de condenação posteriormente, entre nós ou até para outra pessoa a gente vai lá e conta. Isso é muito errado. E acontece conosco, a gente já fez isso, a gente já sofreu disso. E nós, como cristãos, a gente tem que condenar isso. A gente não pode agir com essa hipocrisia, essa falsa empatia com o outro, para, na verdade, querer condená-lo mais, saber das suas fraquezas e, ao saber, julgá-lo e até para levar isso adiante. Isso é muito errado. Então,
Em Romanos diz: portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. É isso que eu vinha falando. Às vezes a gente critica algo, mas pratica as próprias coisas que a gente está condenando. E é da nossa natureza isso, e a gente deve ir contra isso. Como se tem aquele exemplo, condenar alguma coisa que a gente acha impura, mas na verdade a gente deseja aquilo. Então, é esse tipo de juízo que a gente deve exercer. Outro texto que eu separei também, escrito pelo apóstolo Paulo, é em 1 Coríntios, do capítulo 11 a 31, que diz assim: porque se nós julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Até o texto da ceia, né? Quando a gente julga a nós mesmos, a gente não seria julgado. Por que a gente seria julgado? Porque a gente ia absolver os nossos atos. É isso que a gente faz. A gente absolve os nossos atos. Porque a gente é um juiz muito imparcial. Um juiz imparcial que condena os outros, mas nós a gente absolve. E sabendo disso, o apóstolo Paulo escreveu isso. Porque se nós julgamos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E é isso que a gente faz. A gente exerce um tipo de julgamento nos outros, mas olhando para nós, a gente não julga. Então, é por isso que a gente deve clamar a Deus. Porque Ele vai nos dar a direção, Ele nos dá essa visão de como nos enxergar, né? Como executar essa autoavaliação. E muitos sabem, quando foram chamados aqui, geralmente a gente sente que Deus nos chamou quando a gente olha para nossos pecados, a gente vê os nossos pecados e tem ciência deles e vai diante de Deus. E é isso que a gente deve fazer todo dia, lembrar disso. Como Deus nos chamou, como a gente olhou para o nosso coração e como a gente viu os nossos pecados. Então, uma resolução aqui do versículo 3 a 5 diz assim, iniciar: a condenação e a hipocrisia são proibidas, mas não nos isenta na responsabilidade dos irmãos. A gente não deve condenar e não deve ser hipócrita quanto a esse tipo de condenação com os irmãos, mas a gente também não deve nos isentar, nos abdicar, como o Tolstói falou, não tem que ter julgamento, ou como o discurso pós-moderno, a gente não deve falar nada para ninguém. Não. A gente deve ter essa responsabilidade com os irmãos. Até Jesus nos adverte, quando vai ter com o teu irmão, quando tem algum problema. Então é isso que a gente deve fazer. A gente deve ter essa responsabilidade, quando o irmão está no erro, de primeiro nos olhar, depois ir lá tentar ajudar o irmão. E é isso que a gente deve fazer. A gente tem essa responsabilidade, mas também a gente não deve condená-los. É diferente. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O segundo ponto, B. Quando há um corpo estranho muito maior em nossos olhos, somos proibidos de interferir. Se a gente identificou que há algo em nossa vida, há algo em nossos olhos, que nos impede de ajudar alguém, nos impede de chegar até essa pessoa e ajudar essa pessoa, então a gente não deve fazer. Deve buscar o filho de outra, quem sabe tu vai lá e conversa com ela, quem sabe eu deixo passar esse momento, ou espero alguém que tenha mais capacidade do que eu para chegar até essa pessoa e conversar com ela. Então, por isso que muitas vezes, estou com um problema na minha família. Já estou com um problema, eu e o Jean, a gente brigou e eu sei que o Jean está errado, mas eu não posso chegar no Jean e falar para ele: olha só, tu está errado, porque eu briguei com ele. Então é melhor chamar uma terceira pessoa, e a gente chama o Rogério, que é bem apaziguador, e ele vai lá e conversa com os dois, e, enfim, expõe isso, porque muitas vezes a gente não está preparado até para chegar para alguém que a gente ama e falar alguma coisa, porque muitas vezes a gente também está errando em certos pontos, né? Então a gente deve ter esse discernimento, e é muito importante, e não abster dos extremos, e também não condenar, mas ter o discernimento de como a gente vai fazer isso, como julgar, pedir também sempre a direção para Deus em oração, é muito importante. Terceiro, depois de resolver o problema do nosso olho, devemos mexer no olho do outro. Depois que a gente resolver o nosso, a gente vai lá e ajuda a tirar o cisco que está no olho do outro. Primeiro vamos tirar a trave do nosso. E ponto D, quarto, agindo assim, estamos julgando com a reta justiça do justo juiz. Se a gente fizer desse modo, nesse grau, primeiro
ter a ciência da nossa responsabilidade depois, saber que a gente não pode intervir se estamos com algum problema, resolver o nosso problema e depois chegar diante do outro, perfeito. Esse é o caminho que Jesus está traçando aqui, dizendo para nós de como exercer essa justiça, como exercer esse julgamento. Crisóstomo, São João Crisóstomo, referindo a agir com quem tinha pecado, ele diz assim: mas não como um inimigo, nem como um adversário que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece o remédio. É assim que a gente deve agir. Não como um inimigo que quer só condenar, chegar, capturar aquela pessoa, condená-la. Enfim, nem também nem também como um adversário, alguém que só quer exigir o cumprimento da pena. Pensa no cenário da advocacia, no julgamento. O adversário é aquele advogado da outra parte. Ele só quer a tua condenação. Ele só está fazendo ali o trabalho dele para que tu cumpra a pena. Mas a gente não deve agir nem como esse inimigo e nem como esse adversário, mas sim como um médico, alguém que fornece um remédio para a pessoa, alguém que chega para a pessoa e fala daquilo que ela está sofrendo, daquilo que ela deve melhorar, mas sim também com a solução para aquilo. Não só chegar com mais fardos para a pessoa. Então a gente deve agir com esse tipo de misericórdia na vida das pessoas. Então a aplicação dessa segunda proposição é que você deve ser tão crítico consigo mesmo como é geralmente com os outros, e tão generoso com os outros como é consigo mesmo. De novo, você deve ser tão crítico consigo mesmo como geralmente é com os outros, e tão generoso com os outros como é consigo mesmo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E é isso que a gente deve exercer. A terceira proposição, referente ao versículo 6, é que o cristão não deve perseverar com aqueles que agem como cães e porcos. Então, após um apelo fraternal ali, Jesus, de como a gente deve julgar nossos irmãos, como deve ser nosso relacionamento com nossos irmãos, como a gente deve exercer essa justiça com os irmãos, agora ele vem e utiliza uma linguagem mais forte. Vamos ler ali o versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lançais ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Aqui ele usa a linguagem cães e porcos. Naquela época, cães e porcos eram os piores animais que poderiam existir. Cães eram aqueles cães selvagens, não é cães como hoje, petzinho, que vai tomar um banho na pet, volta cheirosinho, que tu compra as melhores rações, ração para não ter bafo, ração para isso, que tu carrega para um lado para o outro. Não era pet. Os cães daquela época eram cães selvagens, que ficavam em volta de feiras, em volta de lugares onde tinha comida, tentando pegar um resto da comida. Eram cães selvagens que caçavam. Esse tipo de cães aqui que Jesus está referindo. E também os porcos, que para os judeus eram os piores animais, os mais impuros, os sujos. A gente vê sempre os judeus que não podem nem ter contato com porcos, não podem comer, enfim, para eles era algo muito impuro. E Jesus usa muito bem, nessa analogia aqui, esses tipos de animais, tá? Ele muda a linguagem com uma linguagem um pouco mais forte aqui. Então Jesus afirma que alguns humanos agem como os animais e podem ser chamados assim. Então, a gente tem esse equilíbrio sadio aqui no contexto, né? Daqui a pouco Jesus está falando de como a gente deve se relacionar, e agora como não se relacionar com esses. Como a gente deve se relacionar com o outro, com a generosidade, com o julgamento leve, ajudando, e agora, como não se relacionar com esses cães e porcos. O discurso dá uma desequilibrada, né? Não acusar, não julgar e condenar o que a gente devia fazer. Agora Jesus está dizendo para a gente ignorar eles, ignorar suas falhas, ignorar esse tipo de pessoa, que eles não merecem nossa preocupação. Forte, né? Agora muda o discurso.
Então, os extremos devem ser evitados. A gente não deve julgar e condenar, mas também aqui não deve implorar por misericórdia para esses tipos de pessoas. Então, quem são esses cães e porcos que Jesus cita aqui? Como eu falei, os cães da época são diferentes dos cães de hoje, e os porcos, então, a gente nem precisa falar, né? A referência que Jesus faz aqui deve ser aos incrédulos, cuja natureza nunca foi reconstituída, nunca foi renovada. Mas não é só os incrédulos que a gente vê hoje, porque hoje tem muitos incrédulos no mundo. Mas é outro tipo de incrédulos que a gente vai ver aqui. Claro que essa referência, esses cães e porcos são a incrédulos, mas não a todo e qualquer incrédulo. Diferente dos judeus. Os judeus já pensavam o quê? Todos os gentios são porcos. Na verdade, eles chamavam de cães, né? Isso, de cães eles chamavam os gentios. Daqueles que rastejam por migalhas. Eles não merecem o nosso Deus. Então, para os judeus da época que Jesus estava dizendo aqui, qualquer outro povo era cão, era cães, aqueles que não são dignos. Mas aqui, para nós, muda tudo, né? Para o cristão, todo mundo tem valor. Todo ser humano, independente de ser incrédulo ou não, né? Então, seria contraditório Jesus mandar a gente ir pregar o evangelho por todo mundo, mas não para esses cães e porcos, ou para para os incrédulos, só para aqueles que vão crer, sendo que a gente não sabe. Quem sabe quem vai crer é somente Deus. Então, seria contraditório a gente chegar e falar isso, né? Então, os cães e porcos citados são aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir e aceitar o evangelho, mas rejeitaram até mesmo provocadamente. Alguns de vocês já tiveram essa experiência de chegar para alguém e pregar ou somente falar de Deus para uma pessoa que debocha, que zoa, ou então já viram na internet pessoas que debocham da fé cristã, pessoas que, sabe, realmente blasfemam contra Deus. Jesus está dizendo realmente isso. Essas pessoas não merecem a tua misericórdia, a tua generosidade, a tua tentativa seguida de chegar para eles e pregar. Esse tipo de pessoa é jogar pérolas aos cães e porcos. Esse tipo de incrédulo que não te ouve, não quer te ouvir, ele quer zoar, ele quer debochar de ti, provocar, somente instigar. E a gente deve ficar muito atento que não são só pessoas, mas também circunstâncias. Muitas vezes pessoas veem um cristão, tu é crente? Me fala disso aí, num grupinho assim, digamos, de amigos. Te pergunta uma coisa, o que tu acha do relacionamento de dois homens? Só para te botar numa forca, para te dar uma opinião e todo mundo te zoar, ou todo mundo pegar no teu pé. Isso é dar pérolas aos porcos. É tu chegar naquilo ali onde só querem debochar ou só querem te usar como bode expiatório, e tu chegar ali com generosidade, tentar explicar para eles, tentar pregar para eles. Isso é uma circunstância que você não deve dar pérolas aos porcos. Tem momentos, a gente sabe os momentos que a gente deve levar o evangelho para uma vida de uma pessoa, a gente deve dar uma palavra, chegar a dar uma mensagem de esperança para a pessoa. E essa circunstância a gente não deve. Aqui é esse o contexto que Jesus está dizendo. Não dê pérolas aos porcos. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Então a gente deve averiguar quem são as pessoas e as circunstâncias, tá? É muito importante isso. Então, cães e porcos são os nomes que foram dados, não a toda espécie de homens, mas a todos os homens debochados, destituídos do amor de Deus, mas aqueles que através da evidência claras manifestam um desrespeito para com Deus, de modo que sua condição parece incurável. A frase de João Calvino: cães e porcos são homens que foram dados não a toda espécie de homens debochados, viu? Não são todos debochados, mas ou aqueles destituídos do amor de Deus, mas aqueles que através de evidências claras, e isso a gente vai perceber, manifestam desrespeito para com Deus, de modo que sua condição parece incurável. É aqui que a gente não deve ir, a gente vai saber o nosso limite. O Espírito Santo nos mostra esse limite, e muitas vezes a gente quer forçar.
quer chegar e quer, sabe? Até um fato muito importante assim, da minha vida, da minha família, né? Eu tinha um tio que sempre que foi criado por um lar cristão, minha avó evangélica, e esse tio às vezes debochava da fé cristã, ou generalizava aqueles discursos pentecostais, pegava lá a coisa do Silas, desses pastores, sabe? Mas, né, pentecostais, ele debochava. E as minhas tias tentavam pregar para ele. Debochava, tentavam pregar. E eu falava para elas, não é o momento, deixa, sabe? Não se faz de surda. E elas sentavam. Ele ficou muito doente recentemente. E chegou a oportunidade de elas realmente exercer isso. De realmente chegar para ele, né? E levar a mensagem de boa nova. E elas fizeram isso e ele aceitou. No momento de dificuldade dele, ele ouviu, ele orou. Então tem um momento certo, tá? Tem um momento certo. A gente não deve chegar e realmente só responder. Às vezes a gente quer responder. E respondendo a gente está dando pérolas aos porcos. Eu sempre fui um cara de nunca me calar. Meu Deus, se me contradizer, eu vou ter que responder. E de uns anos para cá eu parei de fazer isso. Estava me fazendo mal, a minha saúde. E muitas vezes era dar pérolas aos porcos. Às vezes as pessoas te instigam somente para que você saia do seu posto, perca toda a sua paz realmente, né? E às vezes a gente está fazendo isso e não está cuidando de nós mesmos, né? A gente está ficando doentes com isso. Então não deis aos cães o que é santo. Eles não merecem ouvir. Então a gente tem que fazer essa distinção, como diz aqui João Calvino, nessa frase muito boa, né? Então, saber identificar é muito importante, tá? Indo para o final já, gente, a última resolução dessa terceira proposição é a seguinte: persistir em oferecer o evangelho a essas pessoas é provocar a rejeição com desprezo e até mesmo blasfêmia. Daqui a pouco a gente está instigando a pessoa a blasfemar. De tanto que a gente está insistindo, vamos lá, faz isso, vamos lá, tem que ler a Bíblia, tem que largar essa tua vida assim. A gente está sendo chato, geralmente. A gente não identifica isso. Porque a pessoa não quer te ouvir. Vai ter outro momento. Ou então não vai ter. Ou então Deus se encarrega de dar esse momento para a pessoa. Não é tu que vai lá pregar para ela. Daqui a pouco Deus está querendo, como eu falei do exemplo, deixar uma situação desconfortável na vida dela, para ela sim poder ouvir. Então a gente deve entender quem são as pessoas e as circunstâncias, tá? E não insistir, não ser chato, tá? Com isso, tem até um texto na sequência, em Mateus 10, após o Sermão do Monte, né? Que diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus 10, 14 e 15. Então, aqui a gente vê, se a pessoa não quer te ouvir, não abre a porta da sua casa, não abre a porta da sua vida, aqui Jesus diz numa cidade, sacode os pés, dá de costas e vai embora. Porque o juízo vai ter para aquela pessoa. Não é um juízo seu juízo, sua crítica, sua condenação. Essa condenação não vale nada, vale a condenação de Deus. É Deus que vai fazer essa condenação na vida dessa pessoa. Então, a gente deve seguir essa recomendação de Jesus, logo após aqui o Sermão do Monte, que é válido. Assim, a pessoa não abriu a porta da sua casa, te retira, dá as costas e vai embora. Porque essa pessoa vai ter o que é dela. Então, às vezes, não cabe a nós esse papel. Cabe a Deus. Deus sabe o momento que a pessoa pode ouvir ou não. Deus vai saber se ela vai ser suscetível ao Evangelho ou não. Mas aqui é circunstâncias. Aqui é exceção. A gente deve ir pregar para todos. Mas aqui é exceção e a gente sabe distinguir quando é esse tipo de pessoa. Quando é esse tipo de cão e de porco. Para a gente não dar o que é santo e não dar as pérolas. As nossas pérolas. Então a última aplicação que eu trago aqui nessa manhã é: você deve ser paciente e perseverar com as pessoas, que é a nossa missão como representante de Deus aqui nesse mundo. Você deve ser paciente e perseverar com as pessoas.
com as pessoas, mas cuidar para não dar aos cães o que é santo e aos porcos as vossas pérolas. As vossas pérolas são raras, vocês receberam de Deus. Como vocês vão dar coisas raras para porcos, para cães, para aqueles que não querem? Essa é a recomendação de Deus. Então, nessa manhã que a gente siga essa lição, a gente aprenda, que a gente procure, primeiramente, como eu falei, distinguir o julgamento com discernimento, saber que ao estar julgando sem discernir corretamente, a gente está condenando a pessoa. A gente deve nos autoexaminar para depois poder julgar e ajudar a pessoa. E chegar sempre com uma solução, com uma saída para a pessoa, com uma boa nova, como diz o Evangelho. Não chegar com mais fardos para a vida da pessoa. E depois disso, buscar a reta justiça na vida dessa pessoa e ajudar a pessoa, buscar com generosidade. Misericórdia é a palavra que a gente tanto usa na capela e que a gente deve usar ao exercer algum tipo de julgamento e auxílio sobre a vida das pessoas. E aqueles que não querem ouvir nada disso, que tratam com desrespeito, a gente deve não julgar essas pérolas, não dar o que é santo, não dar aquilo que é da maior valor para a nossa vida, que é Deus, que é a sua palavra, seu Evangelho. Que a gente aprenda isso nessa manhã. Espero que todos sejam edificados. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, somos gratos pela tua palavra, somos gratos, Senhor, pelo teu Evangelho, por essa mensagem de hoje, que tocou muito meu coração a fazer, e também sei que vai tocar meus irmãos ao receber ela. Que o Senhor possa, com o teu Santo Espírito, nos auxiliar a discernir melhor cada vez mais a tua palavra, e que possamos ser melhores, possamos julgar com a tua reta justiça, com a tua misericórdia e com todo o teu amor, Senhor, com todo o teu amor, e possamos reconhecer as situações da nossa vida, saber quando agir e o melhor momento para agir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Quão importante é essa palavra que o William nos trouxe hoje. Ela é urgente para as nossas vidas, na verdade, porque quantas vezes a gente não comete esse pecado de julgar hipocritamente. E eu fico até imaginando, claro que o Senhor Jesus, como o William mesmo falou, Ele sabe do nosso instinto julgador, né? Mas o grande questionamento é quais são os porquês que a gente faz o que faz, que a gente julga da forma que a gente julga, né? Quais são as motivações? Elas são amorosas? São empáticas? São misericordiosas? Ou servem apenas para inflarmos o nosso ego, ou até mesmo encobrir, como o William falou, um pecado que a gente mesmo quer cometer? Quais são os porquês? A gente quer de fato, ao julgar alguém, ajudar essa pessoa, estender a mão, ou afundar ela cada vez mais no próprio buraco? Que a gente reflita sobre isso. Vamos participar da ceia, meus irmãos. Enquanto o Alisson estiver cantando aqui um cântico, peço que vocês se dirijam à mesa e participem da ceia. Jesus Cristo, meu
lança o perfurou e dali fonte jorrou. Água e sangue misturou pra lavar e redimir nosso coração tão vil. Todos vejam que ele fez. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Ó Cordeiro, nos conceda sua graça, seu perdão. Quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor, perdoe-nos e sustenta nossa fé. Exultemos com vigor, o Cordeiro nos remiu. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Amém, meus irmãos. Em 1 Coríntios 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Meus irmãos, vamos juntos pronunciar o credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, diante de Ti nós oramos e nós reconhecemos em memória de Ti o Teu favor. Que o Senhor nos faça gratos por isso, Senhor Jesus, e que hoje nós venhamos relembrar da Tua morte na cruz em nosso lugar. Que o sacrifício vicário de Cristo seja latente nas nossas vidas, ao ponto de nós, dia após dia, e não somente neste momento, relembrarmos de Ti e da Tua obra salvadora. Como? Podem beber. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Que o Senhor seja louvado, que Ele seja engrandecido através das nossas vidas. Para a gente terminar o nosso culto, vamos fazer a oração e depois a oração intercessória final. A oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo culto de hoje e eu te peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, que durante a semana eles possam ver, Senhor, a sua graça agindo na vida cotidiana deles. Que o Senhor os cuide, que o Senhor os proteja e que o Senhor os prospere durante esta semana. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que abençoe a vida dos nossos pequenos e que, Deus, a tua paz e a tua graça esteja sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Amém.